Olá a todos que nos acompanham aqui pelo Instagram do BNews, seja você que também que nos assiste pela BNews TV ou até vai escutar essa nossa conversa pelo nosso podcast. Estamos iniciando mais uma live, Panorama Eleições 2020. Essa entrevista que nós vamos fazer faz parte de uma série ao qual nós estamos trabalhando ao longo desses últimos dias, conversando com todos os candidatos a prefeito de Salvador. E nesta rodada, nós vamos conversar com ele, que é filiado ao PROS. Ele já foi pró-reitor da Universidade Católica de Salvador, acumula passagens em cargos da administração pública e já foi candidato a vereador, deputado estadual e também candidato a senador, Celcinho Cotrim, que já está aqui com a gente. Deixe-me ver aqui só para aceitar a solicitação, para ele já poder ser adicionado no tempo dessa nossa conversa com Celcinho Cotrim, que é o terceiro entrevistado dessa nossa live Panorama Eleições 2020, e essa apresentada por mim, Victor Pinto. Celcinho, satisfação conversar contigo. Satisfação toda minha, Vitão, em estar aqui com você mais uma vez para conversar sobre política, levar nossas propostas para a nossa cidade de Salvador e apresentar o melhor caminho, os melhores caminhos que nós entendemos para a nossa saúde, educação, segurança e por aí lá vai. Obrigado mais uma vez por dar a oportunidade de fortalecer o processo democrático e dessa forma a nossa democracia é alimentada. Eu que agradeço você pela disponibilidade. E a primeira pergunta que eu faço é uma que a gente tem feito padrão para todos os candidatos. Eu li seu plano de governo, eu sei que você tem 11 áreas de atuação que vai focar, vai fazer frente, caso seja eleito o prefeito da capital baiana, mas qual é a proposta do seu plano de governo que você destacaria como uma prioridade para a cidade? O nosso carro-chefe é a educação. Nós só entendemos que a nação vai se desenvolver, que o Estado vai se desenvolver, que as cidades vão se desenvolver se investirem na educação. Todas as nações que investiram na educação como prioridade de gestão foram nações que se desenvolveram, foram nações que conseguiram ter uma nação, uma população consciente, em que lutou contra a corrupção, em que desenvolveu economicamente, em que desenvolveu do ponto de vista humano, em que pôde cada vez mais ter uma sociedade com a massa crítica aguçada, a fim de lutar pelos seus direitos e pelos seus deveres. Nós entendemos, portanto, eu e Popó Freitas, nosso candidato a vice-prefeito, de que a nossa gestão terá como prioridade a educação e a educação em tempo integral. Você fala sobre educação, mas nas propagandas eleitorais, você destaca muito, se coloca como o prefeito do emprego. Eu até achei que você iria colocar como um emprego como uma prioridade, tanto que eu fiz até a marcação aqui que eu vi no seu plano de governo como a educação como carro-chefe. Mas, por exemplo, no ramo da educação, que eu acho que pode ter um braço com o emprego e girar a economia, eu queria que você destrinchasse uma proposta que fala sobre a compra de merenda escolar no próprio bairro, em comércios, em estabelecimentos do próprio bairro. Isso você acredita que ajuda de alguma forma? Lógico que a merenda escolar é essencial para o desenvolvimento do estudante, mas você acredita que essa forma aí também ajuda a fomentar a economia da cidade, casando aí emprego, economia e educação? Perfeito, excelente pergunta, já com uma análise exatamente do que a gente pensa. Regionalizar a merenda escolar, e aí aproveito aqui para lhe dizer que na nossa gestão nós teremos 3 refeições. Nós iríamos incluir o café da manhã, que já está provado, inclusive, pela pesquisa da Unicef e ONU, de que o aluno que ele está bem alimentado, que tenha proteínas nessa alimentação no turno da manhã, ele consegue absorver muito mais do ponto de vista pedagógico e educacional. Então, irão ficar 3 refeições, o café da manhã, o almoço e o lanche antes de ir para casa, e dessa forma a gente entende também de que está contribuindo com a questão do ponto de vista até financeiro das suas residências e das suas famílias, onde às vezes a alimentação termina nem chegando. E aí é nessa perspectiva que a gente entende de que a compra da merenda escolar, a compra do lanche, a compra do almoço, ou seja, dos componentes que compõem essas 3 refeições, sendo na própria região,
Primeiro, o aluno já está acostumado com a comida daquela região, porque é na padaria perto de casa, é na mercearia perto de casa, é no açougue perto de casa que compra alimentação. Sua alimentação, então, está em torno desses ingredientes vendidos no seu bairro. Então, ele não iria estranhar a alimentação. Já teve épocas em Salvador, por exemplo, que alunos comiam coisas que não gostavam e que não era da tradição nossa soteropolitana. E além de você, então, deixar o aluno familiarizado com o alimento que ele já conhece, você comprando no mercadinho do bairro, na padaria do bairro, no açougue do bairro, você está levando dinheiro para aquela região, então você está aquecendo de qualquer forma a economia da localidade, consequentemente a economia local. Então é a gente tratar com a questão aí da educação, do social e da economia, e óbvio que dessa forma a gente consegue contribuir com a geração de emprego também naquela região. Ainda sobre educação, como você disse que é seu carro-chefe, eu percebo que as outras campanhas, pelo menos publicitariamente falando, eu até incorporei esse termo aqui agora, a gente fala muito da questão das ilhas. A gente tem em Salvador como ilhas, como a Ilha de Bom Jesus dos Passos, a Ilha de Maré, que são extensões da cidade de Salvador, são bairros de Salvador. E eu percebi que no seu plano de governo, por exemplo, na área da educação, tem a proposta de ter um carro anfíbio para a locomoção dos estudantes. É isso mesmo? Explica mais para a gente essa proposta. É assim, às vezes fica parecendo coisa de louco, né? Tipo trem-bala, tipo essas propostas mirabolantes que existem aí, mas não é não. São coisas reais e que a gente precisa modernizar e compreender de que a coisa pública ela também merece uma atenção como a coisa privada. Um dos grandes problemas das nossas 3 ilhas é exatamente a locomoção. E os nossos alunos e alunas sofrem muito, principalmente no período de chuva. Porque além do deslocamento em si ser muito demorado, porque ele tem dois meios de transporte, né, que é o aquático e o rodoviário, ele tem outra questão, que é a qualidade desses 2 veículos de locomoção da casa para a escola e da escola para casa. Como é que a gente pode resolver isso? Colocando um transporte só e que esse transporte seja de qualidade, porque ele, ao mesmo tempo que ele funciona na água, ele funciona na terra. Então, o transporte anfíbio, ele irá servir exatamente e unicamente nós virem para Salvador, né? E a gente, inclusive, já entrou em contato com empresas, já conversou. A gente está muito animado, a gente acha que consegue dar uma cara nova. A mobilidade urbana na área de educação para as crianças e os jovens das ilhas, que entra prefeito e sai prefeito, entra prefeita e sai prefeita, e isso até hoje definitivamente ainda não foi resolvido. Eles estão muito animados com essa proposta nossa. Na questão da saúde, pelo que eu li do seu plano de governo, além do aumento do horário do atendimento dos conhecidos postos de saúde, me chamou a atenção algo que você citou, que seria o fortalecimento dos centros de atendimentos psicossociais, os CAPs. E ao fazer essa referência aos CAPs, ao fazer essa proposta de fortalecimento dos CAPs, você cita, por exemplo, o ex-prefeito João Henrique. Por que esse envolvimento, por que essa citação e qual a importância para o seu plano de governo desse fortalecimento desses centros para a área de saúde? Perfeito, perfeito. Os centros de atenção psicossocial, e eu que sou de uma família de médicos, Vitor, são 7 médicos na minha família, então eu vivo por osmose, inclusive, aprendendo muito sobre a saúde pública. E por que isso? Porque o meu companheiro, ele é médico e trabalha na iniciativa privada e na iniciativa pública. Os meus irmãos trabalham na iniciativa privada e no poder público. Meu pai é médico e trabalhou a vida inteira no serviço público. Minha tia é médica e trabalha no serviço público. Minha cunhada é médica e trabalha no serviço público. Então, termina você tendo no seu dia a dia a familiaridade com a saúde pública dentro da própria casa. E aí, uma das questões que mais chama atenção é da medicina especializada. Hoje, o poder público ele ainda é falho quando o usuário do serviço público de saúde ele precisa de um tratamento especializado. E isso seja em qualquer área. Por isso, inclusive, que a gente está lançando o aplicativo
como se fosse o Dr. Way, que já existe hoje, que é um aplicativo que nós dois, pessoas físicas, podemos baixá-lo, e se a gente precisar de algum médico, a gente solicita ali no aplicativo, dá em torno de 170 a 200 reais, em 40 minutos no máximo, um médico chega na sua residência, como se fosse um iFood, como se fosse um Uber. Nós iremos implantar isso na prefeitura para o serviço especializado de saúde, e quem irá arcar com esse custo é a prefeitura, porque o problema é dela de não ter um médico especializado para atender o seu usuário e o seu contribuinte, portanto. E aí, uma dessas especialidades que é muito falha em nosso país é exatamente de psicólogos, de psiquiatras, com tantos problemas que nós temos na nossa nação. E por que fazer? Então, nós precisamos potencializar esses CAPs e precisamos potencializar as outras áreas que precisam de médicos especialistas para tratarem a nossa população. Aí é onde a gente entra com esse aplicativo. E por que, Celcinho, a associação com o João Henrique? Porque foi com ele que começou os CAPs. Foi com o João Henrique que começou, que potencializou e que foi dado muita atenção. Foi um dos momentos em que os CAPs foram mais respeitados e muito mais potencializados do ponto de vista de contratação de médicos em concursos públicos, a potencialização do ponto de vista estrutural de cada centro de atenção desse, e também porque ele se torna referência para o servidor público municipal. O tratamento que eu irei dar aos servidores públicos, principalmente os da saúde, esses heróis que nós conseguimos ver agora, nesse momento, vou dar um sorriso aqui com você para a gente bater uma foto para postar depois. Nesse momento de pandemia que a gente viu a importância que é o profissional de saúde, onde eles foram para o front para poder deixar a gente em casa. Eu vi um meme muito interessante na internet dizendo de que na hora que a gente tiver o servidor público tão valorizado quanto um jogador de futebol e quanto o cantor que está no auge, nós chegaremos à plenitude de respeito e de valorização aos profissionais que fazem a engrenagem pública funcionar. Então, os CAPs terão toda essa atenção nossa, da mesma forma como teve no governo de João Henrique, da mesma forma como a gente compreende de que a saúde ela é necessária e é atendida, como você já colocou aí, já antecipou, nos 3 turnos a gente consegue matar as filas, e aí eu me permito ampliar aqui mais um pouco, porque hoje o maior problema da saúde está nas filas. E a gente apresenta 4 propostas para as filas. Primeiro, a abertura de concurso público, como foi feito na época de João Henrique, com 3.500 médicos de lá para cá, 3.500 profissionais de saúde de lá para cá, mas nunca um concurso nessa magnitude. Então, contratar mais profissionais, implantar o 3º turno, criar esse aplicativo, e aí a gente consegue tentar resolver e minimizar bastante essas filas. Porque essas falácias de que vai resolver fila e não diz como, realmente conosco não dá. A gente está apresentando o problema que a fila está apresentando a solução a partir desses 4 itens que a gente acredita que pode avançar muito mais. Celso, no quesito mobilidade, duas propostas suas me chamaram a atenção. A primeira, você fala que vai baixar o valor da tarifa do ônibus. Eu quero entender, na sua visão, como é possível fazer isso, porque pelo que a gente conversa hoje com o prefeito ACM Neto, com a área da Secretaria de Mobilidade, há uma parte da gestão pública que segura para não aumentar o valor. E você fala de baixar. Como é que vai ser feito esse procedimento dessa sua promessa, dessa sua proposta de campanha, de baixar o valor? É a prefeitura subsidiar o valor de todo mundo da tarifa de ônibus? Porque o empresariado do ramo fala que está deficitário. Rodar ônibus em Salvador. Então, eu acho que essa conta pode não fechar. Qual é a receita que você tem para poder baixar o valor dessa tarifa? Perfeito. Não só baixar o valor da tarifa, como renovar de fato 100% a frota de ônibus e quanto equipá-los com ar-condicionado e com vídeo monitoramento para ajudar na segurança pública. Então, são esses elementos todos. Não tem fórmula mágica, Vitão. Fórmula mágica é nós compreendermos de que o serviço público ele não consegue resolver redução de tarifa, colocar ônibus novos com ar-condicionado, com vídeo monitoramento. O trabalhador não consegue resolver e o empresário não consegue resolver.
nenhum desses três atores sozinhos vão conseguir resolver isso. É necessário nós chamarmos outros atores, governo do Estado e com a Assembleia Legislativa, o governo federal e com a Câmara dos Deputados, para nós rediscutirmos algumas coisas através da Câmara de Vereadores de Salvador. O que, Celcinho, para resolver isso? Nós temos que entender e compreender de que os empresários estão realmente arrochados. Ou a gente desonera a folha das empresas de ônibus, ou não tem como segurar e não permitir o reequilíbrio econômico e financeiro deles. É uma conta fácil. E aqui eu não estou defendendo eles, aqui eu estou sendo justo com eles. Até porque empresário na minha gestão será parceiro, será amigo. Não estará nessa guerra, nem eu farei como a gestão atual fez. Joga na caixa dos peitos do empresário, joga para a galera, dizendo que tem que baixar o valor da tarifa de ônibus. Eu não sou irresponsável de fazer isso, porque quando ele fez o cálculo, apresentando o valor da tarifa lá atrás, o valor do barril do petróleo era 1. Tempos depois, o barril do petróleo vai subindo, que implica no diesel, que implica na borracha, que implica, portanto, na compra e na troca dos pneus dos ônibus. E aí é uma bola de neve impagável, a receita cada vez menor, porque o serviço de ônibus coletivo urbano ele vem reduzindo em 30%, porque 30% da nossa população hoje anda a pé, porque é uma tarifa cara, é um serviço caro e sem estrutura. Então, ele tem a receita reduzida e tem a despesa aumentada, com o preço subindo das coisas a mais do que quando ele acertou com a prefeitura. E não dá para ter o reequilíbrio econômico-financeiro, porque a prefeitura também está abarrotada, cada vez mais está prejudicada financeiramente. A exemplo da última declaração que o ex-governador Paulo Souto, atual secretário da Fazenda, deu, da falta da arrecadação, do deixar de entrar 260 milhões em agosto, e que provavelmente, ele ainda não fechou, mas o mês de setembro se repetirá dessa forma. Então, qual é a fórmula mágica para resolver isso? É a construção de mãos com todos esses atores que aqui a gente colocou, para desonerar a folha, principalmente com os tributos municipais, a exemplo do ISS, o ICMS estadual. O governador, por exemplo, tomou uma posição muito bem tomada há um tempo atrás, onde ele reduziu o ICMS do diesel das companhias aéreas como forma de atrair as companhias, atrair novos voos para Salvador, atrair novos voos para os portões de entrada da Bahia, a exemplo do de Salvador. Então, por isso que eu digo que tem que conversar com esses três níveis de poder, municipal, estadual e federal, com os parlamentos desses três espaços de poder, para que a gente possa reduzir, desonerar a folha do empresariado e, a partir daí, concomitante com isso aí, a gente vai renovar a frota, a gente vai baixar a tarifa, a gente não vai deixar a tarifa subir, a gente vai ter videomonitoramento, a gente vai ter ar-condicionado, e por parte da prefeitura, sem a participação dos empresários, cada um dos 170 bairros de Salvador terá o abrigo, né, o ponto de ônibus com ar-condicionado na nossa gestão. Então, até o final do nosso governo, em 4 anos, os 170 bairros, cada um terá um ponto de ônibus, o principal do bairro, com ar-condicionado. Então, desonerando tarifa, ajudando o empresário a reequilibrar a sua saúde financeira, é que nós vamos encontrar essa fórmula. Claro que isso implica, às vezes, também, Vitão, num subsídio. Se necessário for, no primeiro ano, aí a gente, junto com a Procuradoria-Geral do município, com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Planejamento, vamos tentar encontrar esse caminho. Celcinho, ainda nesse segmento de mobilidade, você coloca que vai reduzir a quantidade de radares e vai uniformizar o limite máximo de velocidade aqui em Salvador. E mais do que isso, aí eu quero chamar a atenção para saber sua opinião. Você fala que, juntamente com a Câmara de Vereadores, vai acabar com as multas de trânsito, ficando como punição apenas a perda dos pontos na carteira de habilitação. Mas isso, dentro do ordenamento jurídico, não fere a questão da competência? A aplicação de multa é algo que só é conferido ao Código de Trânsito Brasileiro. Isso é algo de competência da União. Você colocar isso no seu plano de governo não é meio que enganar o eleitor? Porque, assim, não tem como a Câmara de Salvador acabar com as multas de trânsito. Excelente pergunta. E aproveito aqui para fazer a correção, como eu já fiz com seu colega Pedro,
seu colega do Bocão News, na live da TV Câmara e da Rádio Câmara. Ele fez a mesma pergunta. E aproveito aqui também para lhe dizer o que eu disse a ele e a todos que estavam nos assistindo, de que nós fizemos uma correção dessa edição do nosso programa de governo, onde a gente substitui a isenção 100% das multas para a redução do valor dela. E, além disso, a gente acresce fazer essa construção a 4 mãos, incluindo a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa da Bahia e a Câmara Municipal, já que qualquer coisa que trata de dinheiro só pode ser discutido lá em cima na Câmara Federal, e você está certo nisso. Então, essa discussão será a 4 mãos, para baixar drasticamente o valor da tarifa, o valor da multa, perdão, porque essa indústria de multa que aí está é inadmissível. Nós, soteropolitanos, estamos pagando mais por multas do que pelo próprio IPVA. Não dá para continuar dessa forma. O papel do poder público ele tem que ser pedagógico, ele tem que ser de orientação e não punitivo. E essas pegadinhas que existem, você está na mesma via, a metade é a 40, da metade em diante a 80, aí volta a 40, é o que está acabando com a nossa sociedade. Então, eu irei uniformizar isso, radares de pegadinhas não iremos ter, e o valor da multa será reduzido drasticamente, porque nessa construção a 4 mãos a gente pode fazer isso. Claro, precisa, atrelado a isso tudo, fazer e ampliar campanhas educativas permanentes. É o que a gente precisa. A gente precisa das placas anteriores, a gente precisa dos quebra-molas. São insuportáveis, são, mas é papel pedagógico da gente fazer isso. E não está enchendo a gente. Cada hora que a gente chega em casa, que abre a porta, assim que abriu a porta, olha para o chão, ou é papel amarelo ou é papel verde das multas da Trans Salvador. E faço questão de frisar que, do ponto de vista do trânsito, da reorganização, da reengenharia de trânsito, a Trans Salvador está de parabéns, vem tentando acertar mesmo, mas vem errando, ou melhor, continua errando, porque vem de outras gestões também, essa indústria de multas. Então, iremos sim baixar isso numa construção de 4 mãos com o Parlamento Federal. Uma última pergunta sobre as propostas, e depois eu vou partir para uma área que eu gosto muito, que é falar sobre a questão dos contextos políticos eleitorais. Você fala em tolerância zero à poluição sonora. Salvador é uma cidade que pulsa, você sabe, festa, pulsa encontro, paredões nos bairros mais populares. É uma cidade que vive da música também, dos eventos. Como combater com tolerância zero essa poluição sonora, principalmente nos bairros mais populares? Você acredita que, de fato, a prefeitura vai conseguir ter tentáculos suficientes para preservar, fazer esse combate à poluição sonora, como você coloca no seu plano de governo? Primeiro, a gente precisa conceitualizar, Vitor. Poluição sonora zero não significa dizer que você não tem a música em algum momento. Ao contrário, você tem música durante todo o dia. A lei diz, a lei da poluição sonora, das 8 às 22 horas, você pode passar o dia cantando e o dia dançando. Não tem problema algum. E isso, no nosso governo, a gente vai, inclusive, potencializar muito mais, porque aqui é a cidade da música. Aqui é o berço cultural, aqui é o celeiro nosso. Aqui é o Olodum, aqui é o Malê de Balé, aqui é o Cortejo Afro, aqui é a Harmonia do Samba, aqui é o Chiclete com Banana, aqui é a Ivete Sangalo. Nós queremos isso, mas das 8 às 22. Porque da mesma forma que tem quem goste, quem tolera a música o dia inteiro, das 8 às 22, tem aqueles que não gostam ou que gostam e precisam do silêncio para o seu dia a dia, para o seu relaxamento, para a sua dormida, ou aqueles que não podem nem a zoada por estarem acometidos, por estarem com algum tipo de estresse que não permita essa poluição sonora. E isso eu estou falando é de 22 horas às 8 da manhã. Então, entre as 22 horas e as 8 da manhã, a tolerância é zero. É zero, sim. Respondendo sua segunda pergunta dentro dessa, será que vai ter tentáculos? Do jeito que está aí hoje, onde trabalha sozinha, não tem tentáculos. Um povo sozinho, ele não consegue dar conta. A gente diz o tempo inteiro no nosso programa de governo e o que a gente pensa. Nós iremos trabalhar em conjunto com o governador Rui Costa e com o presidente Bolsonaro. Daqui a 2 anos ele sai, quer dizer, daqui a 2 anos muda-se os governantes ou não,
Tá eu aqui fazendo previsões de governo federal e de governo estadual. E iremos trabalhar com os novos governadores e os novos presidentes da República que tiverem aí. Porque nós precisamos ter uma ação conjunta, exatamente nessa direção que você disse, para termos tentáculos para isso. Agora, uma coisa eu te garanto: poluição sonora a partir das 22 horas até as 8 da manhã não terá. E nós iremos encontrar essa parceria com o governo do Estado, com a Prefeitura, com o governo do Estado, com a Prefeitura e com o governo federal, juntamente com o Ministério Público, para nós cada vez mais caminharmos, e não vai ter essa poluição sonora aqui, não. Eu mesmo vou pro front de vez em quando, viu, Vitão? Celcinho, agora falando um pouco mais de política e contexto eleitoral, Aí ele aqui gosta, mesmo, aí ele nada aí de você braçada. aqui mesmo numa live, inclusive onde eu estava nesse cenário mesmo, o senador Jacques Não, não Wagner foi me nesse disse, cenário, não. A foi máquina. nesse, Não, mas você está posicionado errado. aqui, Agora sim. o senador Jacques Wagner disse que a sua candidatura é também uma candidatura da base do governador Rui Costa, que o PROS é um partido que orbita, que faz parte ali, que faz um aceno à seara petista, à seara do governador Rui Costa, que tem Jacques Wagner como um dos grandes líderes e articuladores. Celcinho Cotrim, a candidatura dele é ou não é uma candidatura da base de Rui? A candidatura de Celcinho Coutinho é da base do povo. Somos nós e o povo contra o resto, já dizia o vereador Osório Vilas Boas. Verdade. Eu fico feliz, Vitão, fiquei muito feliz com a declaração do senador Jacques Wagner, do ex-governador Jacques Wagner, e entendi a justificativa dele, entendi a fala dele, de que tanto o Celcinho quanto o PROS são pessoas físicas e jurídicas de que ajudou a construir o projeto político dele, nós participamos do governo dele, a relação dele nacionalmente com o PROS é uma relação muito boa, do ponto de vista estadual também, com o nosso deputado federal e presidente estadual do partido, Dorico Júnior. Participei também do governo Rui Costa, mas estamos numa candidatura independente. A nossa candidatura não faz parte dos sinais de trânsito, onde diz a você pegue a direita, pegue a esquerda ou fique parado porque o sinal está fechado. Nossa candidatura é para frente. E essa candidatura para frente, ela dialoga, sim, com todos os atores da política, porque entende de que política é o diálogo, entende de que política é a construção, e o futuro só a Deus pertence, né? Nós que iremos estar no segundo turno, se não ganharmos no primeiro, nós ficamos muito felizes já com o aceno do senador Jacques Wagner e já com a declaração do governador Rui Costa de que se nós estivermos no segundo turno com Bruno Reis, de que o governador me apoia. Eu fico feliz deles entenderem que o nosso programa de governo é um programa de governo que eles conseguiram compreender de que é o melhor para a cidade de Salvador, e estamos de braços abertos para receber o apoio deles ou de qualquer outro ator e atora e atriz que consiga compreender e abraçar o nosso programa de governo. Que venha Jacques Wagner, que venha Rui Costa para nos apoiar, que venham todos aqueles que entendam que o melhor caminho para transformar Salvador mais humana, fraterna e igualitária é caminhar com 90. Você, no seu plano de governo, você faz uma menção a Levi Fidelis, você faz uma menção ao Milton Mourão lá na introdução, mas o que me chama a atenção, que você destaca como homenagem, é o ex-governador e ex-senador João Duval Carneiro e também o ex-prefeito João Henrique. A gente sabe que João Henrique foi uma figura política controversa da história política de Salvador, que não saiu bem avaliado da sua função como prefeito da capital. Não é um risco, inclusive no debate da Band que teve, você fez questão de mencionar João Henrique e tratá-lo como um aliado, como uma pessoa que está junto com o seu projeto. Dada essa negatividade, vamos colocar assim, no sentido de gestão de João Henrique, e que politicamente o João Henrique não tem mais a força que tinha antes. Não é um risco trazer de volta, evocar o nome de João Henrique mais uma vez para a política de Salvador e ser um prejuízo para a sua campanha eleitoral? Então, eu entendo tudo que você diz e que algumas pessoas me dizem. Mas eu parto da premissa de que a política ela não existe se antes não existir o ser humano por trás dela. E para você ser político e para você ser gestor é necessário ter coragem. E eu tenho coragem.
Eu tenho coragem como ser humano, eu tenho coragem como político e eu tenho coragem como gestor. Eu tenho coragem de abrir a boca e de dizer: o João Henrique, que o sistema que estava dentro do governo de João Henrique, todos, exceto o PSOL, todos os partidos políticos, todos estavam no segundo e no primeiro governo de João Henrique. Do DEM ao PT, passando pelo PCdoB. Todos, segundo o governo de João Henrique, exceto o PSOL, todos estavam, e das duas, uma. Ou foi boicote, ou foi incompetência dos partidos políticos que lá estavam e que em cada área não deu certo. Porque na primeira gestão de João Henrique, dito por todo mundo, não sei sua posição, mas de que foi a melhor gestão dele foi a primeira, onde avançou e avançou muito. Eu, inclusive, fui parte daquela gestão. Eu vi Salvador sair da capital do desemprego, porque eu criei o SIM. Eu coordenei 3 anos o SIM, tiramos Salvador da capital do desemprego. Eu sou testemunha de que o cara foi um excelente prefeito. Semineto hoje está bem avaliado como um dos melhores, ou melhor, não sei, do país, por esse instituto de pesquisa Pelo aí. Ibope coloca como o melhor das capitais. Mas Ibope é complicado, né? Ibope é aquele que botou Paulo Souto com 46% eleito, o Rui Costa lá embaixo, e Rui Costa ganhou no primeiro turno, né? Então tá... O Ibope ninguém está acreditando mais não, ainda mais depois de Bolsonaro. Então, se fosse até outro instituto, eu ia até estudar ele. Mas, voltando a essa questão, João Henrique tirou Salvador da capital do desemprego e a Semineto, então, com esse instituto aí que a gente já sabe como é o negócio, botou ele como o melhor do Brasil, mas é ele quem trouxe Salvador de volta para o ranking da capital do desemprego. Hoje é a vice-capital do desemprego. Como é que eu posso ser ingrato, cuspir no prato que comi e deixar de ser testemunha do que eu vivi? Não posso. João Henrique foi o prefeito, assim como o pai dele, ele seguiu isso do pai, foi o melhor servidor público da Bahia. E até hoje é dito por todos os servidores públicos. Pergunte a qualquer servidor público quem foi o melhor governador do servidor. João Durval. Pergunte aos servidores públicos da Prefeitura de Salvador quem foi o melhor prefeito por servidor. João Henrique. Pergunte a mim, pergunte aos dados, dá uma googlada aí, vai lá para o Ministério do Trabalho, veja 2005, 2006 e 2007. Salvador saiu da capital do desemprego e gerou vários empregos e intermediou 26 mil empregos. Eu, no SIM, intermediei 26 mil empregos. Eu qualifiquei 160 mil pessoas. Como é que eu posso deixar de reconhecer isso? É porque o ser humano, Vitor, ele tem um grande defeito. Ele é ingrato. O ser humano, sem agravar a todos, o ser humano tem outro defeito, ainda mais quando ele está investido do personagem político. Ele diz assim, quando o outro está na pior, larga lá que está leproso e não está do seu lado. Eu, Celcinho, não sou assim. Eu estou do lado sempre, porque o Celcinho Pessoa é o Celcinho político. Eu não estou do lado da pessoa só quando ela está no auge. E tem mais, Vitão, deixa eu lhe dizer, viu? E vamos essa rápido, análise... porque só faltam 4 minutos aí pra gente já Você invente outra live pra gente, porque eu amo conversar com você, que você é o supra-sumo pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Encerre seu... eu ando com o João Henrique há 3 anos no 2 de julho, na lavagem do Bonfim, no Rio Vermelho. Só vejo o povo atrás dele, batendo foto, agradecendo a ele, pedindo volta a João. Eu e um colega da gente, Jeremias, que é jornalista, parou e disse, Celcinho, eu não estou entendendo nada, porque o que a gente lê é uma coisa, o que eu estou vendo aqui no 2 de julho é outra. Então, esse esquema montado, que até hoje se perpetua de que João está assim, não está não, viu? Tem uns votinhos bons, viu? Nas suas considerações finais, não faça isso comigo, Celcinho, eu queria que você já se despedisse e fizesse uma menção ao público que está nos acompanhando. E eu queria que você comentasse também essa situação do debate da TV Aratu, que você ameaçou entrar na justiça caso não participasse. Aí nessas considerações, eu queria que você arrematasse isso daí. Fechado. Então, primeiro eu vou começar de trás para frente. Eu fiquei muito triste, muito decepcionado com o comportamento de uma emissora que é da população. É uma concessão pública, e por ser concessão pública tem que entender, assim como qualquer coisa da iniciativa privada, de que a lei existe nesse país e que a lei tem que ser respeitada. Isso aqui não é casa de mãe Joana e não dá para eles definirem, determinarem, criarem uma nova lei. A TV Aratu inventou uma lei. Disse, olha, essa lei eleitoral que diz aí que é obrigado quem faz debate político ter que convocar
Candidato que tenha como partido único ou na sua coligação cinco parlamentares federais. Você pode misturar entre senador e deputado. A TV Aratu vira e diz, não, essa lei eleitoral eu não conheço, não. O que eu conheço é os 4 melhores colocados na pesquisa, e aí definem qual é a pesquisa, qual é o instituto. Os 4 melhores colocados vão para o debate, os outros que não vão terão o mesmo tempo que teriam no debate para entrevista. Ora bolas, respeitem a lei do meu país, me respeitem. Mas isso tudo a gente sabe por que é. Porque os candidatos do sistema foram um fracasso no debate da Band. Os candidatos que não são do sistema, se sobressaíram, se saíram muito bem, apresentaram propostas para a cidade, e é isso que a gente tem escutado. Então eles ficaram com medo. E aí disseram, olha, esses candidatos que se destacaram, que não são do sistema, a gente precisa alijar do processo e dar tempo para entrevista. Comigo, não. Fiz uma notificação extrajudicial, enviei para a TV Aratu, dei prazo de 48 horas. Se não respondesse, ia entrar na justiça e ia derrubar o debate. Ou é para todo mundo, ou não é para ninguém. E é a partir disso, desta democracia, que a gente pediu que fosse respeitada em nosso país, senão nós iríamos acionar quem fiscaliza as leis e faz cumprir, que é a justiça, que eu serei prefeito de Salvador. Serei prefeito de Salvador com a ajuda de Deus e de cada um de vocês que está nos assistindo, para nos dar essa oportunidade. A oportunidade de, junto com o meu vice Popó Freitas, lutar contra o desemprego, lutar contra as desigualdades sociais, lutar contra o sistema desses que agora queriam tirar a gente, alijar a gente no processo e os outros candidatos. A gente vai lutar contra essa Salvador que só cuida da orla. A gente vai ser o prefeito da Salvador invisível aos olhos da prefeitura, do governo do estado e do governo federal, que é a Salvador do Cabula, do subúrbio, que é a Salvador do meu amado Pituaçu, da Baixa de Quinta e do meu amado Popó. E é essa vontade de lutar, é essa vontade de gerir Salvador que nós estamos e que pedimos a vocês essa oportunidade. Para prefeito, vota em 90. Para vereador, vota em 90 também. Forte abraço e obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso panorama. Obrigado a você. Um abraço. Outro, tchau. Pois bem, conversamos aí com Celcinho Cotrim, ele que é candidato a prefeito de Salvador pelo PROS, tem como vice o ex-pugilista Celino Popó Freitas, e comentou aí com a gente sobre suas propostas, as quais eu estudei aqui e destaquei. Também a gente bateu um papo um pouco sobre também as articulações políticas, as articulações eleitorais que perpassam também essa eleição. Essa série Panorama Eleições 2020 sempre está vindo ao ar aqui, ao vivo, em live, toda segunda, quarta e sexta. Nós encerramos a primeira semana, temos mais 2 pela frente, e você vai acompanhar esse material aqui no nosso GTV, quem chegou agora, vai acompanhar esse material desde o início. Também nos acompanha no na nossa BNews TV, no nosso canal do YouTube, e também através do nosso podcast, que essa entrevista também é disponibilizada em áudio. Também vai estar lá na nossa seção de entrevistas, ela escrita para também você poder ler e depois até cobrar do candidato, caso ele seja eleito, tá bom? Forte abraço a todos, agradecendo a todos pela satisfação da audiência, e acompanhe a gente aí pelo site que mais cresce na Bahia, www.bnews.com.br. A maior cobertura da eleição você acompanha através do nosso portal e também através das nossas redes sociais. Forte abraço a todos, tchau, tchau.